Olá, gente. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre alguns conceitos, né, que dizem respeito à semântica, né, ao sentido das palavras no contexto ou ao sentido das frases. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso, né, mas a gente vai focar nas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, gente, são alguns recursos utilizados para gerar algum efeito, né, no discurso ou no texto. Então, elas têm a função de ampliar o sentido do que está sendo dito ali, né? Vocês lembram que a gente falou um pouquinho sobre o sentido conotativo, né? As figuras de linguagem têm um efeito parecido, né? Porque a nossa comunicação ela é fluida, né? Então, quando a gente fala, a gente não está preso só no sentido literal, no sentido denotativo das palavras, não. Né? Existem alguns recursos na língua portuguesa que permitem que a gente alcance outras possibilidades de sentido ou de significado, né? Então, quando eu falo ou escrevo, eu utilizo as figuras de linguagem para dar um efeito no que eu estou dizendo, tá? Então, vamos entender um pouquinho como que isso acontece e falar um pouquinho sobre cada figura de linguagem. Para começar, a gente tem a metáfora, tá? A metáfora acontece quando a gente faz alguma comparação, né, entre uma coisa e outra, sem utilizar expressões que mostrem que aquilo ali é uma comparação. Então, como assim? Se eu falo assim, você tem uma pedra dentro do peito. Se eu falo que você tem uma pedra dentro do peito, isso não é o sentido literal, né? Eu quero dizer que o seu coração é duro como pedra. É uma comparação, estou fazendo uma comparação. Ou eu falo que seu coração é frio como gelo, né? Isso é uma comparação. Agora, na metáfora, esse como, ele não existe, né? Eu falo assim, seu coração é de gelo. O seu coração é uma pedra, né? Ou eu falo assim, ela é uma formiga para doces. Uma formiga para doces. Eu não falei que ela é como uma formiga, né? Ela é uma formiga para doces. Isso são metáforas, né? Eu digo uma coisa que pode se comparar ao que eu estou querendo dizer, mas aí eu faço essa comparação implícita, metafórica, para que você entenda, né, o que eu estou querendo dizer. Essa é a diferença, né, gente, entre a metáfora e a comparação. Na comparação, fica explícito, né? A comparação é explícita. Eu falo, seu coração é frio como gelo. Ela é como uma formiga para doces. Ou ele é bravo como um leão, ou feito um leão. Eu estou comparando. Na metáfora, não, tá? Na metáfora, eu digo, ele é um leão, né? Ou a minha mãe é uma flor, né? Então, isso é metáfora, metafórico. Essa é a diferença entre metáfora e comparação, tá? A catecrese, gente, é uma outra figura de linguagem que ela aparece, né? Ela acontece quando não existe um termo específico para dar o nome para alguma coisa. E aí a gente pega algum outro termo da nossa fala, da nossa língua, para substituir essa falta. Como assim? Se eu falo assim, ó, precisei chamar um marceneiro para consertar o pé da mesa. Então, gente, a mesa. A mesa tem um pé? Não tem um pé, né? O pé é uma parte do corpo humano. Só que não existe um outro nome para falar sobre essa coisa que é o pé da mesa, esse suporte da mesa. Então a gente fala o quê? A gente pega essa palavra do corpo humano e transfere o sentido para o pé da mesa, né? A mesma coisa acontece quando a gente fala braço do sofá, por exemplo, ou então o bico do bule, né? Ou a asa da xícara, né? São coisinhas que não têm um nome específico, a gente pega, né? A gente transfere de um outro lugar ali da língua portuguesa, pega emprestado ali, né? A gente pega, principalmente do corpo humano, a gente tenta associar muito, né? E transfere esse significado para designar essa coisa, para dar o um nome para essa coisa que não tinha definição. Então, isso é a catacrese, tá? É quando não existe um termo específico para designar a parte de alguma coisa e por isso a gente pega emprestado para designar, para dar o nome. Temos também, gente, a personificação. A personificação acontece quando a gente atribui características humanas para coisas que não são humanos. Por exemplo, para os objetos, né? Para os eventos da natureza, né? Para os sentimentos. Se eu falo assim, ó, eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão em minha direção. O cansaço, gente, ele é uma sensação, ele não rasteja, mas a gente consegue entender o que está sendo dito, né? É uma personificação do cansaço, é como se ele fosse uma pessoa, um ser, rastejando ali em direção a outra pessoa. Mas o cansaço, ele é uma sensação, então ele foi personificado, tá? Quando eu falo assim, ó, quando ela saiu de casa, sentiu o vento beijar o seu rosto.
Então, é outra questão que aqui é um evento, né, um evento da natureza, é uma sensação que ela teve, mas o vento não literalmente beijou o rosto dela, é uma sensação. Então, a gente personificou o vento. É como se o vento fosse uma pessoa. E isso, gente, nos poemas, né, nos contos de literatura, né, nas histórias fictícias, isso acontece muito, isso é utilizado muito, né? A gente fala assim, a escuridão me engolia, né? Ou então a tempestade gritava. São personificações, é quando a gente atribui ações humanas para objetos ou eventos naturais ou sensações e sentimentos. Isso é personificação. A sinestesia, gente, é uma figura de linguagem que ela ocorre quando a gente mistura diferentes sensações que são percebidas pelos nossos sentidos. Quando eu falo sentidos, é visão, olfato, tato, paladar, audição. Então, quando num texto ocorre essas demonstrações dessas sensações, está acontecendo uma sinestesia. Como assim sinestesia? Quando eu falo assim, ó, tinha olhos bem pretos, quentes e doces, né? Então aí a gente tem três características para os olhos. Tinha os olhos bem pretos. Como a gente consegue perceber a cor dos olhos? Com a visão, né? Tinha olhos bem quentes. Como que a gente consegue entender o quente? No tato, né? E doces. O que que refere a doces? Ao paladar. Então vocês perceberam que essa frase misturou todas três sensações diferentes? Isso é sinestesia, tá? Porque você conseguiu perceber uma mesma situação com várias sensações diferentes. Se eu falo assim, ó, a chuva era fria e amarga. Quando eu falo fria, eu estou falando do tato. Eu estou sentindo na minha pele a chuva. Agora, se eu falo amargo, eu estou sentindo o gosto. Diz respeito ao gosto. Então, é uma frase que utiliza o recurso da sinestesia, porque é uma mesma coisa percebida com diferentes sentidos, tá? A gradação, gente, é uma figura de linguagem que acontece quando a gente utiliza uma sequência de palavras que vai intensificando a ideia do que eu quero passar. Como assim? Se eu falo assim, ó, estava muito frio, congelando, uma temperatura glacial. O que que aconteceu? Frio, congelando, temperatura glacial. Eu fui aumentando o grau, né? Eu fui mostrando ali para quem está lendo a frase que a coisa só foi aumentando. Isso é gradação, né? Então a gente vai intensificando a ideia para mostrar o quê? Que realmente estava frio. Se eu falo assim, ó, estava quente, fervendo, parecia uma fornalha, né? O que eu fui fazendo? Eu fui aumentando, intensificando o sentido das palavras para dar a entender que a temperatura estava muito alta. Isso é uma figura de linguagem chamada gradação, porque as coisas vão aumentando gradativamente, vão se intensificando. A metonímia, gente, o conceito dela é quando a gente substitui um termo por outro termo. E essa substituição, ela é feita da parte de alguma coisa por um todo. Sempre que a gente falar de metonímia, a gente fala que é a substituição da parte pelo todo. A parte de alguma coisa representando uma coisa maior. Por exemplo, se eu falo assim, ó, nossa, você estava com fome, você comeu o prato todo. Eu não estou falando que ela comeu o prato, literalmente. É o prato de comida, é a comida que estava no prato, certo? Então, o prato foi utilizado, a parte, né? Foi utilizado para representar o todo, que é o prato de comida. Se eu falo assim, ó, adoro ouvir Caetano Veloso. Eu não estou ouvindo o próprio Caetano Veloso, eu estou ouvindo as músicas do Caetano Veloso, ou o álbum do Caetano Veloso, né? Mas eu utilizo o Caetano Veloso para dar a entender as músicas, o álbum, né? Se eu falo assim, ó, meu avô tem muitas cabeças de gado. Ele não tem só as cabeças do gado, né? Ele tem muito gado, né? Não é só a cabeça, mas a cabeça do gado é utilizada para representar o animal, né? O animal inteiro. E a gente faz muito isso no dia a dia, gente, quando a gente fala assim, ó, eu preciso no supermercado comprar leite moça. A gente vai comprar leite condensado. Só que a gente associa o leite moça, né, a parte, porque não existe só a marca Leite Moça, existem outras. Então não existe só o Leite Moça, mas a gente pega a parte para falar do todo, né? A gente faz isso com o Toddy, né? A gente faz isso com o Bombril, porque o Toddy é o achocolatado, na verdade, o Bombril é a palha de aço. Então a gente faz isso muito no dia a dia quando a gente usa a parte de uma coisa, de um conceito, para se referir ao conceito todo.
tá bom? Agora a gente tem a ironia. A ironia eu acho que todo mundo conhece, né? É quando você expressa uma ideia de uma forma que dá a entender que você está querendo dizer o contrário, né? Você está dizendo o oposto daquilo que você quer dizer. Então você fala assim: nossa, hoje não para de chover, é um ótimo dia para ir na praia. Né? Você está sendo irônico. Você não está dizendo realmente o que é, né? O fato. Você está dizendo uma coisa para que a pessoa entenda que é o sentido oposto. E a hipérbole a gente também utiliza muito no dia a dia, só que a gente não sabe que é hipérbole, né? O que é a hipérbole? É o uso intencional, é quando você coloca na frase uma expressão muito exagerada para passar, né, o que você está querendo dizer. Se eu falo assim, meu Deus, que demora, eu estou esperando há séculos. Você não está esperando há séculos, né? Você está exagerando. Mas você quer dizer o quê? Que você está esperando muito, há bastante tempo. Né? Quando eu falo assim, Mariana chorou rios quando terminou o seu relacionamento. Quando fala que ela chorou rios, tá dizendo que ela chorou muito, né? Que ela ficou triste, mas ela não chorou rios. Então, isso é uma hipérbole. Quando eu exagero, eu uso uma expressão de muito exagero para determinar ali, para falar ali que, para dar a intensidade que eu quero dar, o efeito de intensidade na minha frase. Agora, o eufemismo, gente, também está muito presente no nosso dia a dia, é quando a gente utiliza algumas expressões para aliviar ali uma situação, né, que é muito agressiva ou muito desagradável, e você utiliza o eufemismo para tentar dar uma aliviada, uma amenizada ali na situação. Por exemplo, você vai falar para alguém que algum conhecido, que alguém querido ali morreu. Você vai falar assim, nossa, ele foi para um lugar melhor. Você fala que ele foi para um lugar melhor para não dizer que a pessoa morreu, né? Ou então assim, nossa, fulano bateu as botas. Bateu as botas, a gente sabe que é uma expressão para dizer que morreu, né? Isso é um eufemismo. Ou então quando eu falo assim, ó, Ricardo foi convidado a retirar-se da empresa. Retirar-se da empresa é ser o quê? Ser demitido, né? Foi convidado a retirar-se da empresa, ou seja, foi mandado embora. Só que a gente usa uma outra expressão, né, para não ser tão agressivo, assim, né, tão forte. O senhor fala assim: o advogado foi acusado de subtrair bens alheios. O que é subtrair bens alheios? É roubar, né? Então, roubar seria muito agressivo. Então, fala subtrair bens alheios. Isso tudo é eufemismo, é quando a gente utiliza uma expressão para amenizar o real significado do que está sendo dito. Agora, gente, a antítese, ela acontece quando a gente utiliza duas palavras, né, ou duas ideias dentro de uma frase ou de um texto que têm significados opostos. Então, se eu falo assim, ó, vamos pegar um ditado popular aí. Quem ama o feio, bonito lhe parece. O feio e o bonito estão ali, né, lado a lado. Eles não têm significados opostos dentro da frase. Eles têm sentidos opostos porque são palavras antônimas, né? Então, isso é uma antítese. As palavras foram utilizadas ali, elas têm sentidos opostos, né? Se a gente fala lá o frio e quente, o alto e o baixo, né? O feio e o bonito, são palavras opostas dentro de um contexto. Agora, o paradoxo, gente, o paradoxo acontece quando essas palavras são utilizadas de uma forma dentro da frase que não faz nem sentido. Uma situação paradoxal é aquela situação que vai de encontro à outra. Não faz nem sentido o que a gente está dizendo, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, ela achava o feio e bonito ao mesmo tempo. Não faz sentido, né? Tipo, ela achar uma pessoa feia e bonita ao mesmo tempo. É paradoxal. Não são apenas palavras com sentidos opostos na mesma frase, são ideias opostas, né? Isso é o paradoxo. Essa é a diferença da antítese para o paradoxo. Agora, se eu falo assim, o amor é ferida que dói e não se sente. Isso é parte de um poema de Camões, né? Ferida que dói e não se sente. Como que a ferida dói e a gente não sente? Se dói, a gente tem que sentir. A gente só sabe que dói porque a gente sente. Se a ferida dói e não sente, é uma ideia paradoxal, né? São duas coisas assim que vão de encontro. Isso é o paradoxo, tá bom? A gente tem também o pleonasmo, gente. No pleonasmo, a gente utiliza muito no dia a dia também. E ele tem duas formas, né? Tem o pleonasmo, que é utilizado intencionalmente na literatura, né, para reforçar uma ideia, mas tem o pleonasmo vicioso, que é o que a gente usa no dia a dia, às vezes sem nem perceber, né? O pleonasmo acontece quando a mesma ideia é repetida de forma excessiva, né, com palavras diferentes na mesma sentença. Quando a gente fala e reforça a mesma coisa que a gente disse, né? Então, na literatura, isso é feito de forma intencional. Então, a gente tem um exemplo aqui de Chico Buarque, que fala assim: me sorri um sorriso pontual. Quem sorri, sorri um sorriso, né, gente? Então, isso é um pleonasmo. Só que, nesse caso, é intencional, é um recurso literário. Agora, quando eu falo assim, subir para cima, descer para baixo,
né? Se eu falo entrar para dentro, né? Sair para fora, encarar de frente, né? Se eu falo multidão de pessoas, se eu tenho uma multidão, é de pessoas, né? Isso, o que que acontece? A gente está reforçando o que a gente disse. Se eu falo entrar, só pode ser para dentro. Então eu não preciso falar entrar para dentro. Se eu falo encarar, encarar tem a ver com a cara, né? Encarar só pode ser de frente. Não tem como encarar de outra forma. Isso é o pleonasmo vicioso, é o que a gente chama de pleonasmo vicioso. Mas é uma figura de linguagem também, tá? A anáfora, gente, é utilizada muito na literatura, tá? A anáfora é a repetição proposital de uma mesma palavra. Então, no pleonasmo, a gente vê que a ideia está sendo reforçada, mas com palavras diferentes, né? Entrar para dentro. Agora, na anáfora, é proposital a repetição da mesma palavra. Então, vou ler aqui um trechinho para vocês, ó, de Carlos Drummond. É preciso casar João. É preciso suportar Antônio. É preciso odiar Melquíades. É preciso substituir todos nós. Então, esse é preciso, ele é usado intencionalmente para reforçar uma ideia. Isso é uma anáfora, tá? Então, diferente do pleonasmo, que repete as ideias, a anáfora repete palavras ou expressões. Aí nós temos mais algumas figuras de linguagem utilizadas muito na literatura. A gente tem a aliteração. A aliteração é a repetição de um mesmo som consonantal, ou seja, som das consoantes, tá? E ela também é feita de forma intencional, né, para às vezes dar alguma ideia. Eu vou ler um trechinho aqui de uns versinhos de Cruz e Souza para vocês entenderem. Tentem pensar ali, perceber quais são os sons que se repetem. Ó, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Vocês perceberam que tem muito a vogal V. Então, esse é o som que se repete no poema. Isso é intencional, porque tem muita repetição do V, do S, do Z, para dar a ideia de um sussurro, né, de algo que está sendo falado baixinho, né, aquele zumbido. Então, essa é a intenção do poeta, de repetir a mesma vogal ali o tempo todo, palavras com a mesma vogal. Isso é aliteração. Agora, a assonância é o contrário. A assonância é a repetição de sons vocálicos, dos sons das vogais, né? Então, a aliteração é o som das consoantes, a assonância é o som das vogais, né? Então, é a mesma ideia, mas o que se repete, o som que se repete são sons vocálicos, são sons das vogais, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, de um trechinho de Caetano Veloso. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Então a gente vê aí, né, a assonância com os sons das letras E e O. Tem muito E e O nesse trechinho. E aí, por último, gente, nós temos a onomatopeia, que eu acho que muita gente conhece também, que é a tentativa de reproduzir os sons, né, os barulhos aí pela escrita. A gente vê muito isso nas histórias em quadrinho, né? Até a gente tem aquele lá, o crash, né, de quando quebra alguma coisa, o pull, quando alguém tá dando um soco, né, tá numa briga. A gente tem aí, por exemplo, os sons dos animais. Quando a gente tem os sons dos animais, né, miau, au au, isso são onomatopeias, porque elas são utilizadas para reproduzir os sons que a gente escuta, né? Não tem a grafia ali, mas a gente tenta reproduzir na escrita, né, ou na fala, esses sons. Gente, eu tentei passar as figuras de linguagem mais importantes, tá? Existem outras, eu sei que são muitas, são muitos nomes assim confusos, então por isso que tem o material de apoio, né, para que vocês acompanhem e consigam ir aí gravando. Então, se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, tenta procurar mais exemplos, né? Tentar raciocinar ali, procurar exemplos no dia a dia para que vocês gravem as figuras de linguagem, né? Vocês consigam perceber a utilização das figuras de linguagem no dia a dia, na escrita, nos textos que vocês leem, para que vocês consigam ir memorizando ali, entendendo o funcionamento de cada uma delas, tá bom? Então, hoje a nossa aula é essa. Até a próxima.